questão é que quando a gente está fundamentado no que a gente está fazendo, a gente sabe que as tendências, as trends passarão. E a vida não. A humanidade não é uma trend. As relações humanas não são uma trend. Ancestralidade não é uma trend. Regeneração não é uma trend. A natureza não é uma trend. Mesmo que tenha greenwashing, mesmo que... não é. Então, se a gente tiver isso como pano de fundo, eu gostaria muito que a pessoa que está nos assistindo sinta isso. Essa conversa, ela não é uma conversa temporal, ela é atemporal. Enquanto existir humanidade e natureza, essa conversa vai fazer sentido. Innovation Roots apresenta podcast Raízes da Inovação, em sua terceira temporada. A nossa convidada é Caroline Amanda e vamos falar sobre filosofia, inovação e ciências ancestrais. Salve, salve pessoal! Bem-vindas e bem-vindos ao Raízes da Inovação. Essa é a nossa terceira temporada, nesse espaço tão bacana, onde a gente reflete sobre liderança consciente, regeneração dos negócios. E hoje eu tenho um enorme prazer de receber aqui a Carol Amanda. Pela segunda vez, ela participou na primeira temporada com a gente. Carol, seja muito, muito, muito bem-vinda. Muito prazer retomar a nossa conversa, né, que segue em fluxo. Satisfação imensa estar com a audiência do Innovation Roots, do Raízes da Inovação. Estou muito feliz. Muito bom. Carol, vou te apresentar rapidinho, só para quem ainda não te conhece te conhecer, mas é uma trajetória polivalente. Eu diria que é o que os dias de hoje pedem, né? Então você é mestra em filosofia, trabalha também com psicanálise, consultoria organizacional, é fundadora do Instituto Ioni das Pretas. É um trabalho que ele é bastante plural e que mistura e faz essa alquimia com diversos saberes, além de toda a tua conexão também com as ciências ancestrais, né? Então, hoje a gente vai fazer um caldo disso tudo aqui para aproveitar o melhor dos seus conhecimentos. Uma honra, né? A gente já viveu um pouquinho disso em outras oportunidades, levando o borogodó, né? Levando os temperos que compõem a alquimia humana. Então, tô pronta para fazer uma boa comida, uma boa refeição, que possa nutrir, né, as pessoas líderes, possa nutrir as pessoas que estão interessadas em uma condução humanizada das expressões corporativas, mas também empreendedoras, mas também das relações interpessoais. Perfeito. A gente vai começar... Antes da gente começar, na verdade, eu queria aproveitar porque a gente publicou um artigo, eu e a Carol, na nossa newsletter do Innovation Roots. Então você acessa innovation-roots.com e lá você pode acessar esse artigo e pode assinar a nossa newsletter que fala sobre imaginação radical. A gente vai explorar um pouco desse tema aqui, mas antes disso eu vou explorar também outros temas com a Carol. Carol, para a gente começar, vamos falar de futuro. Né? A gente está sempre preocupado com o futuro. Né? O que vai ser do nosso futuro? Que futuro é esse? Quais futuros são possíveis, prováveis, etc. Então, quando a gente fala de imaginação radical, a gente está falando também de uma construção de futuro. E aí entra um conceito de utopia, entra o conceito de distopia, né? A gente tem várias produções culturais que fomentam esse conceito de distopia, de catástrofes, de calamidade, né? Então, quando a gente acessa lá uma ferramenta de streaming para ver um filme, uma série, o que mais a gente vê é distopia. Ou quando alguém é muito sonhadora, né, e quer realmente imaginar algo muito belo, bonito, perfeito, isso daí é uma utopia. Mas tem um outro caminho, né, Carol? Então eu queria que você falasse sobre qual que é esse caminho. O caminho que o Paulo está mencionando chama-se protopia. E a protopia, ela é justamente, não necessariamente o caminho do meio, mas ela está entre, né, a utopia e a distopia. A protopia, ela é a admissão de que a humanidade já viveu algumas vezes o fim do mundo. Então, para vários povos, populações, o limite do esgarçamento do sentido de desumanização já aconteceu. E hoje a gente vive o limite do esgarçamento do sentido de vida compartilhada no planeta Terra entre seres humanos e outros organismos vivos. Então, quando a gente chega nesse nível de esgarçamento, a gente volta para o entre, que é a protopia, que é quando a gente não vai produzir soluções que digam respeito à fantasia,
mas soluções que estão pautadas na realidade, nas possibilidades mais avançadas, mais inovadoras acerca da manutenção da vida de todos os organismos vivos, incluindo o ser humano. Então, a protopia é esse caminho do entre, mas não necessariamente do meio, aquele lugar equilibrado que é 50 para cá, 50 para lá e no meio. Não. A protopia ela tem um pouquinho de nutrição da utopia. Ela também está muito voltada para aquilo que é radical em termos de possibilidade, não só real. Isso é importante porque quando a gente fala de pensamento regenerativo, a gente busca algo que é ir além da sustentabilidade, é ir além de não fazer mal, né? Ou ir além de parar de extrair somente para a gente conseguir realmente andar de mãos dadas com a vida, podemos dizer assim. Sim. E tem muitas pesquisas, pesquisadores e pesquisadoras e pensadores e pensadoras sobre regeneração que fala justamente que não adianta a gente fazer mudanças incrementais. A protopia, então, não é esse lugar de pequenas mudanças incrementais, né? Não, me parece que a protopia tem como fundamento o que há de mais avançado em direção à manutenção do fluxo da vida. Então, não são intervenções paliativas, não são intervenções performáticas, mas são intervenções implicadas em garantir que as relações humanas e também as relações com os organismos vivos que compõem o ecossistema global, pensando animais, biomas, que todos eles estejam visibilizados com os recursos mais avançados para que todos performem de acordo com a sua própria natureza. Então, o que a gente pode fazer para incidir o mínimo possível, intervir, na verdade, o mínimo possível neste bioma, para que ele siga o fluxo da própria natureza? E isso é profundamente radical numa sociedade que tem se articulado para fazer intervenções sintéticas e desestabilizadoras de organismos vivos, biomas, pessoas, culturas, todos os recursos que são tidos como recursos naturais, mas que não são recursos disponíveis. Eu acho que a protopia tem esse papel de a gente vai precisar criar outra solução. Ah, mas tem esse recurso. Não, isso não é um recurso. A gente vai precisar ser muito criativo diante da conjuntura vigente. E aí a protopia é um recurso, aí sim, criativo, né? De nem pendular na fantasia e nem pendular na distopia, mas agora, com o que a gente tem mesmo, e não com os recursos que a gente considerou que eram nossos. O que a gente pode fazer de melhor? E quando a gente traz isso para o contexto das organizações, esse é o caminho? Como que a gente pode aplicar esse tipo de pensamento dentro de organizações com desafios tão distintos, né? E também com um certo apego e um vício naquilo que é de curto prazo, né? Eu sinto que as organizações, elas também são organismos vivos, porque são compostas por consciências, né, por trajetórias, memórias, tais quais todos os organismos vivos que compõem esse ecossistema global, né, que a gente vive. E uma das coisas que eu acho que é muito importante quando a gente pensa em organização é a gente falar de tempo, né? Talvez o tempo seja o agente protagonista de qualquer projeto, de qualquer processo. É o tempo. E o tempo é admitido muitas vezes nas organizações como recurso. Né? Mas assim, como assim, né? Você não teve tempo? E o final de semana? Para que dormir? Para que comer? Para que você precisa ter tempo com a sua família, ter tempo com seu filho? Para quê? Então, quando as organizações começam a intervir numa chave de que o que está disponível no histórico, na trajetória do outro, tem limite, é limitado, a gente faz a mesma conta. Do mesmo jeito que o que está disponível na natureza não está disponível como recurso para o ser humano, nem tudo que está disponível de habilidade, talento, ou que possa ser visto por uma liderança como disponibilidade, de fato o é. Então, essa liderança precisa se organizar para acolher o que tem de melhor daquela pessoa colaboradora, daquele time, daquele grupo, naquele tempo e espaço. Não contabilizando que outros talentos, outras habilidades ou outra temporalidade esteja a serviço dos seus próprios interesses com finalidades de lucro. Então, a protopia tem esse caminho, que é um caminho, mais uma vez, inovador. Então, a gente vai precisar ser muito criativo para se apoiar nesse momento que a gente está aqui. Porque quando eu desligar o telefone, eu vou estar com a minha família. E esse é um recurso natural concedido a todo ser humano, o próprio tempo. Né? Então, esse é um dos elementos, mas a gente podia falar de outras expressões que também podem ser combinadas, né? Então, pensar a natureza, pensar o ecossistema, bioma, mas também pensar as relações humanas intracorporativas. A gente pode fazer a relação de uma empresa, uma organização com um bioma, com um ecossistema, trazendo essa
essa metáfora da vida mesmo para dentro desse contexto mais corporativo, e a gente poderia dizer que a protopia, de certa maneira, ela aporta uma inteligência mais sistêmica e comunitária dentro desses ambientes? Sim, absolutamente. Eu acho que a gente pode até transcender a perspectiva de biomas, né, para quem está nos assistindo. Então, aqui no Brasil a gente tem uma biodiversidade imensa e isso já diz São vários biomas, são né? vários biomas, a Perfeito. Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica, né, aqui no Sudeste, ou mesmo outras, os Pampas no Rio Grande do Sul e na região do sul do país. Então, vamos pensar que numa empresa tem todos esses biomas. As pessoas do Sul, as pessoas do Norte, as pessoas do Nordeste, as pessoas do Sudeste e do Centro-Oeste. E a gente tem um denominador comum, que são as estações do ano. Então, a gente vai ter momentos de grandes exposições, momentos de ir para a rua, de fazer grandes buscas, né? Que no mundo corporativo, né, chamamos os hunters, os grandes caçadores que estão disponíveis e que mas vai ter um momento que a gente vai precisar voltar a fazer avaliações, né? Que é esse outono que vai chamando para dentro, vai avaliando o que é que foi caçado, o que é que foi plantado, o quanto a gente utilizou da melhor maneira o sol. E depois a gente vai para o inverno, que é o lugar onde talvez tenha menos fluxo de caixa, talvez a equipe tenha que diminuir, talvez a gente precise ter mais concentração e foco, talvez a gente tenha que soltar as folhas desses galhos, uma equipe que vai se reduzir ou um time que vai precisar abrir mão de um grande projeto para se concentrar em um que é mais importante, relevante a longo prazo, perceba. Né? Talvez tenha um que seja lucrativo agora, mas tem um que vai elevar esse time, essa equipe, essa empresa para um lugar onde ela se pretende estar, né, a médio e longo prazo. Então, por exemplo, se a gente pensar só as estações do ano, a gente já consegue concatenar diversos biomas. Então, eu estou aqui trazendo o bioma e as constituições sociais, culturais de cada agente, de cada liderado e liderança, para chegar num denominador comum que pode ser a primavera, o momento que todo mundo vai florescer, né? Vai frutificar. E esses frutos serão doces para todas as partes envolvidas. Então, a protopia, na perspectiva regenerativa e não sustentável, pode ter esse papel substancializador de liderar e de colaborar, né? Da mesma maneira. E fazer uma leitura de ciclos, não necessariamente ao longo de um ano, né, como acontece né, nesse período circadiano, né, Sim. biológico nosso, mas uma leitura de ciclo de acordo também com a história, com a trajetória e com o contexto daquele organismo, né, daquele coletivo, daquela empresa, porque às vezes ela pode ter passado por um período de expansão muito forte, né, de crescimento, receitas, abriu escritórios em outros locais, aumentou o seu efetivo, e ali entra uma outra estação que vai demandar um pouco mais de contração. Isso quebra um pouco essa lógica do crescimento infinito, né, que a gente tem hoje, que é você tem que sempre aumentar o lucro em 2 dígitos, pelo menos, a cada trimestre, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe, Paulo? Sobre a fobia com o fim, né? Eu sinto que tem uma forma de liderar que nem sempre está conectada com a admissão de que pode haver um fim. E conduzir uma experiência humana que não prevê fim é exaurir a expressão de humanidade que se pretende antinatural, né? cíclica. Portanto, precisa ter meio recomeço, mas o recomeço que também traz consigo uma finalização com uma consciência, com uma forma de fazer, com um tipo de ritmo que estava sendo empreendido e agora precisa ser alterado. Então, meio começo e o recomeço, tal qual traz um grande pensador, que é o Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, um quilombola, alguém que conseguiu fazer a concatenação da terra com as relações humanas contemporâneas, é justamente isso, como é possível liderar, como é possível pensar uma empresa, uma corporação a longo prazo, não visibilizando que onde existe vida, onde existe organismo vivo, também existirá inevitavelmente o fim. E tudo é vida, né? Incluindo o fim. Faz parte, né? As mortes. Exatamente. E isso traz uma reflexão sobre a forma como a gente também se baliza e mede, né? Tudo acabou virando quantitativo. Então, as métricas de uma empresa, de uma equipe, de um projeto acabam sendo métricas quantitativas. O quanto você cresceu, o quanto você foi eficiente, unidades vendidas, e etc., né? Market share, né? E assim por diante. Então, o que você está dizendo, de certa maneira, é a gente também olhar para essas métricas
qualitativas, a métrica das relações, a métrica dos ciclos. As mortes são inevitáveis, então como que a gente transita esses períodos onde a gente, de repente, tem que deixar ir velhos comportamentos, velhos processos, pessoas que contribuíram num outro momento, mas que agora também não fazem mais parte daquele ciclo. Como é que a liderança contemporânea pode lidar com essa complexidade, com esse olhar que ele é menos reduzido, um pouco, é mais amplo, né? De fato, você olhar qualidade e não só quantidade. E às vezes qualidades que você não percebe no momento que você gostaria de medir, e você vai perceber isso talvez num outro ciclo, né? Em geral, eu sinto e posso trazer talvez uma sugestão de olhar o RH, né? O RH é um bom lugar para tangibilizar o que eu estou trazendo, porque às vezes parece bastante filosófico, amplo e intangível, mas não é. A quantidade de retenção de talentos dentro das empresas por um tempo minimamente qualificado para gerar resultados mais substanciais para os projetos está cada vez mais difícil. Os RHs provam isso. Empresas destinadas a esse tipo de pesquisa trazem evidências em escala global, muitas vezes direcionada a uma geração específica, né, que é a geração um pouco mais recente. Mas, quando a gente pensa um projeto cujo objetivo é alcançar o resultado, né, que é o lucro, que é a eficiência, uma performance qualificada, bastante avançada, e que pode vir em alta, sim, sem problema nenhum. Uma coisa não concorre com a outra, né? Elas se Mas complementam. que não comprometa a vitalidade dos colaboradores. O quanto lá na ponta a pessoa vai sair vital, né? Recentemente eu gravei com uma grande amiga e ela me trouxe uma metáfora que eu gostaria de compartilhar, né? Ela fala assim, é muito interessante, foi uma conversa muito similar, né? Com uma temática bastante nessa chave da regeneração e trazendo também elementos da protopia. E aí ela falou, Carol, então o que você está me dizendo é que a gente prepara as equipes para subir o pico do Everest, mas a gente não prepara as equipes para descer. Como se a gente fosse morar lá. E a gente precisa descer. Então, como você, pessoa que lidera, pessoa que está organizando times, está em relação a outras pessoas, constrói um planejamento que prevê a subida do Everest, considerando todo o oxigênio, alimento, nutrição e hidratação que é necessário, bem como o estímulo, bora, vamos, precisa ter ali alguém dando contorno para essa subida. Mas como você também calcula o que você vai precisar para fazer a descida. O cuidado, o tempo, a dedicação para que todo mundo chegue vivo lá embaixo. E não só vivo, vital. Celebrando, querendo subir de novo daqui a um tempo. Então, o RH é o lugar que traz notícias de como a gente está fazendo. Se a gente está só organizando a subida, ou se a gente está prevendo, dentro de um planejamento amplo, a subida, a descida e a retomada da subida. Questão de turnover, de tempo de permanência das equipes, né? Sejam lideranças ou não lideranças, questão de clima organizacional, né? Acho que o RH também está se transformando, né, numa questão de recursos para um olhar mais de cultura, de valores, de pessoas, né? Acho que tem uma transformação muito importante acontecendo e realmente é um termômetro valiosíssimo. Muito. Vamos falar de um outro termo aqui, porque hoje a gente vai trazer esses termos interessantes. E vamos falar desse termo que ele parece um termo daquele filme de ficção científica, mas na verdade é muito antigo, né? Remonta a 5.000 anos atrás, pelo menos, né? Que é o termo regeneratrix. Quando você trouxe esse termo, eu fiquei muito interessado. E fui também pesquisar a respeito e não conhecia, né? E realmente me trouxe essa roupagem moderna. Eu falei, nossa, regeneratrix é uma coisa muito contemporânea. E quando você me explicou e eu fui fazer também as minhas pesquisas, eu falei, uau. Então conta pra gente o que é regeneratrix e como que também você encontrou com esse conceito e como isso está te transformou e de fato tem tudo a ver com o seu trabalho, né? Naturalmente. Tem. Bom, esse conceito é de uma teórica que eu respeito demais, Maria Gimbutas, alguém que esteve em universidades expressivas norte-americanas, junto com teóricos também expressivos, né? Inclusive o Campbell, que criou a Jornada do Herói. Joseph Campbell, né? Exatamente. E ela também era arqueologista, né? E na arqueologia, ela conseguiu resgatar uma série de
estatuetas milenares, e por isso que ele falou que remonta a 5.000 anos, que tinham em si elementos que a vida corria para a vida. O fluxo da vida corria para a vida, desde cobras que mordiam o próprio rabo, bem como símbolos de espirais. E a Maria Gimbutas vai dizer que se ela pudesse sintetizar o trabalho dela em um conceito, ela diria: todo o meu trabalho, tanto teórico, quanto mitológico, quanto arqueológico, todos eles se concatenam em Regeneratrix. Eu descobri que no Paleolítico, desde que a humanidade, dentro da experiência nórdica, né, que é onde ela vai fazer essas escavações, as mulheres eram referência da vida que corre para a vida. Bom, corta para o fato de eu ter vivido uma experiência bastante expressiva no ano de 2025 acerca da minha saúde pessoal e ter visto no corpo, né, o quanto ter uma conduta balizada pela ordenação da ciclicidade. Então eu sou alguém que de fato experimenta na vida, no corpo, no trabalho, o quanto os ciclos são importantes. Eu busco respeitar ao máximo, óbvio, dentro da realidade vigente. Então, protopia não é o ideal, não é o utópico, mas é o possível, radicalmente possível. E o meu corpo regenerou muito rápido, né? Foi uma regeneração assim de pele, óssea. E eu lembrei da Maria Gimbutas falando: olha, Regeneratrix. A gente já tinha dentro de Oni um caminho que é a parteria, onde a gente faz o acolhimento de projetos, negócios, pessoas, sobretudo mulheres, que estão no caminho do empreendedorismo, no campo do cuidado. E a gente faz uma consultoria de 9 meses, né, que é o tempo de uma gestação. Então veio parteria, Regeneratrix. E aí, ao longo do ano, eu entendi que Regeneratrix vai se tornar aquilo que está junto com a parteria, mas agora num novo lugar, que é um lugar que se pretende levar uma experiência regeneradora para dentro das empresas, com base nas ciclicidades orgânicas, biomáticas e gerais, mas também na ciclicidade dos corpos das mulheres. Então, o que as corporações podem aprender com essa expressão que remonta um pouco mais de 5.000 anos. Ela tem muito para contar e eu estou muito interessada em experimentar como será liderar, construir experiências de relação com base nessa metáfora, que não é só metáfora, é uma evidência de que o ser humano já viveu com referência nesse símbolo. Eles dizem que a Regeneratrix é a referência também à Mãe Divina, a grande deusa divina que traz a vida, mas também traz os ciclos de morte e renascimento, né? Porque o útero é o lugar de vida, morte e vida, né? Então, a gente associa o útero sempre à vida. Mas, ao longo da vida, as mulheres mais experimentam, mulheres e pessoas com útero, mais experimentam momentos em que a vida não prosperou dentro de si do que momentos em que a vida vingou dentro de si. Quando elas experimentam momentos em que essa vida biológica vingou. Mas, a despeito disso, eu acho que esse é um caminho muito importante. Aquilo que não é necessariamente tangível do ponto de vista visual ou biológico, ele também está em curso. Nem todo corpo com útero vai gerar uma vida biológica, uma criança. Mas os sonhos, os projetos e a gestão da vida por meio desse corpo, segundo a própria Maria Gimbutas, entre outras teóricas, poderia trazer aqui, enfim, Oyeronke Oyewumi, que é uma teórica nigeriana que dá aula na Universidade de Nova York, que também traz esse conceito. Então, dentro das empresas, ainda que a ideia não tenha saído da pessoa, quantas vezes ela se torna tutelatária, cuidadora, gestora dessa ideia para que ela cresça com o cuidado necessário até se tornar madura e prosperar, né? Então, a ideia é que a gente possa, por meio de Regeneratrix, pensar a vida, né, por meio dessas corporeidades que foram referências máximas de vida em outrora. E que talvez nós estejamos no momento de resgatá-las no centro da conversa, né? Não só numa perspectiva mística, mas numa perspectiva muito objetiva, né? Se a gente viveu os últimos 200 ou 300 anos desde o Iluminismo com uma base bastante patri-referenciada, patriarcal, extrativista, exploradora, hunter, caçadora, quem sabe agora a gente não possa também protopiar, né, trazendo a combinação de ambos, né? Ora hunter, ora cultivo, ora agricultura, ora o tempo da lua, ora o tempo do sol, ora o tempo das relações. Eu acho que esse é um caminho que a gente já está pronto para fazer. A gente só precisa confiar. Maravilhoso. E você falou de gestora, né? Gestão. Quando a gente olha para o mundo corporativo, a gestão ela ainda traz um simbolismo de controle.
Claro que muito se fala de gestão consciente, esse é um dos canais que falam sobre isso, esse projeto fala muito sobre isso, mas, via de regra, né, aquilo que carrega como simbologia intrínseca é você tem que gerir os recursos, você tem que gerir e controlar o prazo, o orçamento, para novamente a eficiência. E você está trazendo um olhar, esse olhar de regeneratrix, esse olhar da vida, do feminino, que é a gestão de você realmente dar vida àquilo, né? Então isso muda também o paradigma de uma gestão controladora para uma gestão cuidadora, uma gestão que nutre. E isso pode dar um parafuso na liderança contemporânea, né? Porque como que eu faço essa transição de uma dinâmica, às vezes que está enraizada nas pessoas, porque ela aprendeu dessa forma, ela também sobreviveu dessa forma e criou seus recursos defensivos de proteção e sobrevivência dessa maneira, e de repente tem que se descobrir uma nova forma de fazer gestão, que é essa gestão que você trouxe, né? Então, tem alguma pista de como fazer isso? Bom, recentemente, eu vi num grande congresso que acontece anualmente, né, enfim, eles se pretendem, anunciar quais serão as tendências a cada ano, né. E uma das palavras que eu vi dentro do relatório que ficou em destaque foi, diante da inteligência artificial, considerando que eles estão apostando que ela vai ainda mais ocupar mais espaço e etcétera, que 2 categorias ficaram em destaque depois de A, né, que foi humanidade, qual é o sentido de humanidade, e depois o que importa. Então, uma vez que os gestores, as lideranças estão cada vez mais, se apoiando nas inteligências artificiais e, junto com isso, tentando combinar o quanto as habilidades humanas vão fazer confluência para gerar os melhores resultados para ambas as partes, né? Essas são as 2 categorias. Qual é o sentido de humanidade que a sua empresa, que a sua gestão visibiliza? Vocês já concatenaram, já sintetizaram, enquanto valor da empresa, o que é ser humano? O que compõe a humanidade, né? Porque parece uma pergunta óbvia, mas não é. Quando a gente começa a disputar com inteligência artificial, que não dorme, não come, está todo o tempo disponível, e você começa a comparar colaboradores com IA, então a gente está perdendo o fio do sentido de humanidade. E depois, o que realmente, verdadeiramente importa dentro das relações humanas, considerando que a maioria das empresas trabalham e constroem produtos para solucionar questões e demandas humanas. Né? A gente não está trabalhando para as máquinas. Todas as máquinas, até agora, estão trabalhando para suprir as demandas humanas. Então, se a sua empresa, se o seu negócio, se o seu projeto não está com o sentido de humanidade definido e não está com o sentido do que verdadeiramente importa definido, a gente tem uma questão. Então, eu devolvo a pergunta, Paulo. Não é sobre qual é a pista, mas eu acho que essas 2 categorias são, não sei se pista, mas são faróis, sabe, para isso. Vou fugir um pouquinho do roteiro aqui, porque é bom demais, porque aí a gente vai fluindo também. Tem essa máxima, né, de que as empresas são feitas de pessoas. E você trouxe isso, né, que a empresa ela é um campo, que é a composição desses biomas, né, dessas expressões, dos diferentes saberes, diferentes histórias dessas pessoas que vão compondo esse organismo que a gente chama de organização, de empresa, etc. Então você está dizendo que a gente tem que tomar um cuidado para não mudar essa frase que é muito boa, para as empresas são feitas de máquinas, né? Então acho que a pista pode morar nessa ciência das relações, nessa tecnologia social, que aí entra na questão da ética do cuidado, né? Você falou de pausa no início, de respeito. Quando a gente fala de inovação, parece que também a gente traz uma simbologia de aceleração, de alta tecnologia, aquela tecnologia, eu vou colocar como sintética, entre aspas, porque nada é sintético, tudo acaba vindo da natureza, qualquer coisa que a gente tenha, que a gente use, mesmo tida como mais alta tecnologia, ela depende disso. Mas esse conceito de inovação, ele carrega essa questão de algo sintético e muito acelerado. E quando você fala de cuidar das relações, de protopia,
desse conceito da Regeneratrix, a gente cai nessa questão do cuidado, de gestão, né, de gestacionar, de tudo isso. Então, como é que a gente pode olhar para isso e talvez seja uma outra pista, ou uma outra chave, como você gosta de colocar também, porque às vezes na pausa mora esse intervalo que é tão importante para a inovação. Às vezes no respeito a essa vitalidade que você também trouxe, é que essa inovação vai acontecer, porque a máquina vai poder automatizar muita coisa e trazer eficiência, mas como você também disse, essa questão do pensamento para a vida, a máquina não consegue. A consciência, o sentir. Então, você trabalha majoritariamente, o fundamento do seu trabalho, da sua atuação é a ciclicidade. Então, conta um pouquinho para a gente como que é essa questão dos ciclos. E aí você falou muito dos ciclos das estações, mas tem os ciclos internos também de cada um e cada uma. Como que isso pode trazer e potencializar a inovação de fato, né? Sem trazer essa coisa da aceleração absurda que a gente vive hoje. Nossa, quanta riqueza, né? Muito bom, né, tá aqui. E poder discorrer, elaborar, com a finalidade de contribuir, né? Não é com a finalidade de converter, mas de contribuir, né? Trazer uma nova possibilidade de elaboração. Eu acho que a gente precisa, e eu digo eu acho, porque as IAs, as inteligências artificiais e todas as outras tecnologias, elas têm uma base etimológica, né? Tecno é artesanato. Tecno, artesanato. Logia é estudo. Então, tecnologia é o estudo do fazer. Tecnologia não é aceleração, nem nunca foi. A etimologia da palavra tecnologia é estudo do fazer. Quanto mais a gente estuda o fazer, mais dinâmica a gente imprime. Então, antes a gente criou a roda, depois da roda a gente foi criando, porque aplicou tecnologia, portanto, o estudo do fazer. Eu fazia a roda de um jeito, depois eu fui fazendo a roda de outro, depois a roda virou outra coisa, depois a gente fez pula, vira cavalo com roda, depois a gente pula, vira um trilho de trem, depois a gente pula e vira um avião, e até uma espaçonave. Então, a tecnologia aplicada é a arte de estudar como faz para fazer melhor e mais dinâmico, e não necessariamente mais rápido. Eu acho que a gente confundiu ao longo do desenvolvimento do Ocidente o que é o desenvolvimento dinâmico e o que é o desenvolvimento acelerado. Isso é um ponto muito importante. A segunda coisa que eu gostaria de trazer é a lei da impermanência. A IA, ela responde sempre para trás, não para frente. Se você chegou em uma pergunta, você já elaborou isso há 5 minutos atrás. Então, ela está te trazendo questões que você já trouxe de algum lugar. E referenciada na própria base de conhecimento dela também do passado. Exatamente. Né? Como a gente está o tempo todo isso é viver, é impermanente. A gente compra uma banana de manhã. À noite, ela não é mais a mesma banana. Dependendo das constituições ali, se tá calor, se tá frio, mas não é mesmo. A gente também não. Então, transferir para a IA aquilo que é dela, o que ela pode, portanto, elaborar a partir de um repertório pretérito, mas estar sempre atento ao que nós estamos nos tornando diuturnamente. O time da reunião de ontem não é o time que vai amanhecer. Quem éramos nós ontem, quem somos nós agora, para onde nós estamos indo. Essa sensibilidade de gestão é inerente ao sentido de humanidade estabelecido e ao que importa, mais uma vez. Então eu sinto que é complexo, mas ao mesmo tempo é bem simples. É um retorno, né? Um retorno à compreensão de que o estático, o sintético, é uma fantasia. Nada é, tudo está. Tudo está. Mesmo os projetos que vêm tão certeiros, com data, meta, prazo, no caminho ele vai se desenhando e o sentido de sucesso do empreendimento desse projeto também vai se modificando dentro da própria equipe. Estar atento a isso de maneira sensível, poxa, pode garantir a vitalidade desse time, a criatividade desse time, a capacidade inovadora desse time, como jamais testemunhada e experimentada antes, inclusive da própria liderança, que vai precisar se exaurir cada vez menos até que ela também se estabilize. Porque a gente fala muito do líder como aquele que é o motivacional. Mas como é motivar
na chave da aceleração, na chave do alto desempenho, é exaurir a própria liderança. Então, quando esse líder entende que pode pausar, que dinamizar não é acelerar, que a impermanência faz parte das relações com tudo que tem vida, poxa, para ele, essa pessoa também é muito mais funcional, né? E aí a gente também muda o sentido de eficiência. Eficiência é entregar rigidamente ou eficiência é entregar com vitalidade e também garantindo o rigor da entrega acordada, respeitando que a gente tem contrato, tem dinheiro envolvido, tem tempo. Não é sobre perder o rigor, mas é sobre abrir mão da rigidez diante de uma lei que é incontornável, a impermanência. E você falou dessa metáfora de subir a montanha e não, muitas vezes, como é que a gente desce, né? E quanto tempo vai levar e o que que a gente precisa. Essa dinâmica do crescimento infinito, ela também traz isso, né? Porque essa exaustão absurda, e hoje a gente tem índices de burnout, de estresse. O Brasil é um dos países também com maior incidência disso. Nos Estados Unidos a gente vê, tem vários outros fatores envolvidos que não são estritamente organizacionais, mas são, porque são oriundos de aspectos criados dentro de uma organização que causam tensão social e tudo mais. Mas você tem uma taxa também de jovens tirando a própria vida mais acelerada. Então, várias questões, né, de saúde mesmo e de segurança psicológica, mental, emocional, né? Não é só uma impermanência material, mas essa impermanência que percorre todas as camadas do nosso ser, né? Então, você também falando da ciclicidade me remontou a uma coisa, quando você fala assim, é muito simples. A gente fez um episódio sobre as ciências ancestrais, então eu convido que vocês assistam, nós vamos deixar também aqui o link certinho na descrição, desse episódio sobre as ciências ancestrais, onde a Carol aprofunda sobre esse conceito de ciclicidade. Mas o que eu queria trazer é o seguinte: às vezes um check-in antes de uma reunião, às vezes um check-out, às vezes uma reunião que deveria que não deveria ser aquela reunião onde fala quem tem mais voz ou mais ranking dentro da empresa, com uma mínima facilitação daquele grupo, para entender como é que foi o dia de ontem, ou a semana passada, ou o mês passado, e da onde a gente retoma isso. São tecnologias sociais que você falou, né? São simples e que nas organizações muitas vezes a gente não tem esse cuidado, essa cultura, né? Tá aí uma palavra muito importante, né? Talvez nós nunca tenhamos testemunhado a importância tão radical dessa palavra que é cuidado. E a ética do cuidado. Ainda nesse congresso, que é conferência, algo assim, que acontece anualmente, há 2 anos atrás, que eles trouxeram como categoria de destaque saúde social. Depois a Organização Mundial de Saúde ratificou e disse: saúde social é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma saúde fundamental inerente à dignidade humana. Considerando que as pessoas passam, em média, 50% da sua vida dentro do ambiente corporativo, trabalhando, se a gente não pensar saúde social nessa ambiência, onde então? Tá aí a NR1, né, também, esse ano. Exatamente. Exatamente. Então, que é uma norma regulatória muito antiga, que não é inédita, mas o ineditismo da norma é a adesão incontornável do sentido de cuidado. As empresas precisarão refletir, dentro de uma norma regulatória, qual é o sentido de cuidado que vocês estão aplicando aqui. Então, o cuidado, sobretudo depois da pandemia, Covid-19, ele não é uma questão relativa, portanto, como eu entendo cuidado, como você entende cuidado. É como ele garante que a dignidade da pessoa humana possa ser conferida nessa ambiência social. Portanto, mais uma vez, não importa quantas inteligências você está contratando, se as pessoas para as quais essas inteligências trabalham, e não essas pessoas que trabalham para a inteligência, as inteligências que trabalham para essas pessoas, a gente precisa destacar isso. Se isso for a única via relacional ou de visibilidade da empresa, provavelmente, ao não se sentirem vistas, essas pessoas declinarão dessa experiência, que também é de sociabilidade, portanto, é de saúde social. Então, a ética do cuidado, ela é algo que eu acredito que é uma senha, né?
A gente vai precisar se debruçar sobre isso. E é óbvio, cada empresa é um organismo vivo que tem o seu conjunto de valores e que vai, então, empreender, né, formas, técnicas que podem ser protopiadas. Obviamente. Tem o ideal, que, né, putz, ainda estamos um pouco longe. Tem o distópico, tipo, cara, a gente nunca vai conseguir. E tem o que a gente tem. Disposição, criatividade, time criativo, né? Eu sinto também que nesse lugar, para além da gente pensar a ciclicidade numa chave externa, é pensar a ciclicidade da diversidade. Pessoas mais velhas trazerem a sua contribuição de qual é o sentido de cuidado? Pessoas mais novas trazerem essa contribuição de qual é o sentido de cuidado? Né? O que importa hoje para alguém 40 a mais? E o que importa para alguém 20 mais? São relações de cuidado e importância muito particulares. Então eu sinto que o cuidado é também o tempero que dá liga na alquimia, sabe? É ele que vai fazer a gente fazer melhor, com mais dinâmica, com eficiência, em alta performance, porque aí a gente vai redefinir o sentido de alta performance de verdade, levando a equipe, levando todo o projeto, tudo que se pretende com muita vitalidade, muita saúde, portanto. Para quem ainda gosta de eficiência e de números, tem muito desperdício de recurso também nessa dinâmica insalubre, porque tem muita abstenção do trabalho. Tem até um estudo, eu não me lembro a fonte, mas a gente também deixa a fonte aqui, que fala em mais de $1 trilhão Uau! em desperdício por abstenção, ou seja, as pessoas que não estão bem emocionalmente, psicologicamente, elas não vão conseguir produzir, não vão conseguir trabalhar, não vão conseguir se expressar. Isso também tem um custo econômico. Então, o olhar também quantitativo, além da gente precisar introduzir um olhar qualitativo, o olhar quantitativo ele também precisa se amplificar para esses outros aspectos, que eu falo muito do balde furado, né? Você enche o balde, mas ele está furado, a água vai sair. Então a gente tem que começar a tampar os buraquinhos do balde, porque aí a gente vai encher aquele balde e ele vai ficar estável. E tem uma outra questão que eu queria abordar contigo, Carol, até ainda dentro dessa ótica de regeneratrix, mas vamos trazer para o conceito de regeneração atual, porque regeneração virou uma palavra também, e o nosso mundo de marketing, comunicação, de estratégia, inovação, ele se apropria de algumas palavras e pronto, regeneração, daqui a pouco fala assim, não, mas regeneração está batido, não é mais isso, né? Como era antes ESG e sustentabilidade, agora não, agora é regeneração. Muito bem, mas se a gente está falando que o conceito de regeneração ele é inerente à natureza e à vida, ele vai além de um aspecto ambiental, ecológico, como a gente conhece, e a gente está falando da saúde das relações. Me parece que cuidar das relações seria um primeiro passo, um passo fundamental, para a gente ter uma aspiração de um ser regenerativo, de uma atuação regenerativa, de uma organização que tem um pensamento regenerativo, ou seja, trazendo para o momento presente, sem aquela utopia do que é regeneração, até porque eu pessoalmente não acredito que a gente vai alcançar a regeneração, a gente está muito longe disso. Então é uma aspiração, é uma escolha. Então cuidar das relações me parece ser também um primeiro passo, né, Claro. para regeneração. Eu acho que a gente precisa admitir que as trends sempre capitalizarão palavras importantes. Ancestralidade, regeneração, sustentabilidade, foram palavras capturadas pelas trends, né? E tá tudo bem, isso faz parte da economia vigente que opera em boa parte do planeta. A questão é que quando a gente está fundamentado no que a gente está fazendo, a gente sabe que as tendências, as trends passarão. E a vida não. A humanidade não é uma trend. As relações humanas não são uma trend. Ancestralidade não é uma trend. Regeneração não é uma trend. A natureza não é uma trend. Mesmo que tenha greenwashing, mesmo que... não é. Então, se a gente tiver isso como pano de fundo, eu gostaria muito que a pessoa que está nos assistindo sinta isso. Essa conversa, ela não é uma conversa temporal. Ela é atemporal. Enquanto existe humanidade e natureza, essa conversa vai fazer sentido. Então, quando a gente atua nesse segmento de que não estamos à disposição das trends, mas à disposição da vida, do que importa e do sentido de humanidade e do bem-estar dos organismos vivos como um todo,
Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Isso, para mim, é muito importante. A partir disso, eu sinto que regeneração é uma categoria que evoca o radical do bem viver. Quando a gente se organiza para viver, não só sobreviver. Quando a gente se organiza para produzir uma ambiência que evoque a boa vida, uma vida digna, e não só uma vida que está a serviço do lucro, a regeneração é uma palavra imperativa, né? Onde a pessoa trabalha para se realizar, onde a pessoa trabalha também para diagnosticar em si novos talentos, novas possibilidades de enxergar o mundo. Que bom será quando uma pessoa entrar numa empresa com uma consciência, com uma percepção da vida um pouco mais reduzida, e na hora de sair dali, ela dizer, cara, eu tô saindo muito maior, eu sou um ser humano muito melhor, porque aqui eu desenvolvi o meu melhor enquanto ser humano. A filosofia da qual eu sou signatária, né, de matriz africana, especificamente iorubá, na filosofia de Ifá, a gente acredita muito no trabalho, né? Não existe nenhum orixá que não trabalhe. Todos os orixás trabalham muito, porque é no exercício de fazer, portanto, tecnologia, o fazer, a lógica, né? Então, os estudos aplicados ao fazer e o fazer aplicado aos estudos é que vai expandindo as nossas capacidades e habilidades de execução e intervenção no mundo. Então, trabalhar não é um problema, desde que esse trabalho regenere os nossos sentidos radicais de ser. Desde que quando eu estou diante do que eu faço, eu saia maior, eu saia melhor, eu saia mais profundo, eu saia com mais substancialidades e substancializando tudo que eu faço. Então é um pouco nesse lugar, né? Eu me substancializo e substancializo o que eu faço, e o que eu gero substancializa as demandas humanas. E então o trabalho, os negócios, as corporações são organizações necessárias para o desenvolvimento humano, desde que regeneradoras. Se essa empresa está pautada na exploração e na circunstância de exaurir a sanidade biopsicoemocional, a sanidade social, familiar dos seus colaboradores, numa chave de a gente exaure, descarta, exaure, descarta, exaure, descarta, tal qual faz com a terra, tal qual faz com os mares, tal qual faz com todas as outras expressões de organismos vivos. Então, essa empresa, ela realmente pode tropeçar nas trends. Não é uma empresa inovadora dentro dessa visão que a gente está falando aqui. Ultrapassada. É um sentido de ser e fazer que nasceu e, no meu ponto de vista, assim, morreu no iluminismo. A gente está vivendo os ecos disso. Os ecos. Né? No iluminismo a gente não tinha notícias tão nítidas do que impactaria aquela qualidade de relação humana, relação social, relação com os organismos vivos e com a natureza. Hoje a gente tem. Então, saber de tudo isso e considerar a regeneração uma trend é, no limite, ultrapassado, antiquado e absolutamente pouco inteligente. Bem pouco inteligente. Perfeito, Carol. E você usou a palavra radical, eu vou aproveitar para a gente falar então de imaginação radical. Lembrando que a gente tem um artigo publicado, né, Imaginação Radical, que está lá no nosso site. Como é que você enxerga a imaginação radical e como que você enxerga esse conceito da imaginação radical como uma forma de potencializar as organizações, a inovação dentro das organizações ou em projetos comerciais, não comerciais, pouco importa, mas como que você enxerga isso e como isso pode potencializar qualquer tipo de organização ou projeto? Eu sinto, Paulo, que todas as vezes que a gente tende a inovar, a mudar, a gente vai sempre lidar com uma contraforça, né? Eu não sou a pessoa da física, como o Paulo apresentou, eu sou a pessoa das humanas. Mas a inércia ou a estagnação, ela sempre tem a sua pulsão de resistência. Então, tá parado, para a gente mobilizar, vai ter uma contraforça. A imaginação radical, ela é justamente um esforço potencializador de ir contra essa contraforça que quer que as coisas continuem como estão. E que muitas vezes, dentro da experiência social, vem acompanhada de opressão. Então, por exemplo, há muitos anos, né, uma década atrás, ou 2 décadas atrás, a gente falar de saúde íntima de mulheres colaboradoras era impensável. Como assim falar de menstruação dentro da empresa? Hoje, por ocasião de uma série de confluências políticas, de estudos e de muita intervenção também politizada dentro das corporações, a gente já tem notícias,
né, das licenças relativas às somatizações de endometriose, miomatose, mioma, licença maternidade, uma série de elementos que outrora era inimaginável que essas conversas estivessem à mesa, dentro do RH, pautada na liderança, e que daqui a pouco fosse prevista por uma norma regulatória. Ainda o cuidado nessa tessitura. Mas alguém precisou pautar essa conversa. Imagina, há 20 anos, alguém dizendo, não, a gente precisa trazer que tem menopausa, que a gente tem menopausa, que a gente tem climatério, que a gente tem fases cíclicas, biopsicoemocionais e hormonais que comprometem, não no sentido de ser deficitário, mas que vai ali comprometer uma qualidade de fazer. Que inclusive potencializando essa qualidade de fazer muitas vezes. Então alguém pensou nisso em algum momento. Esse é um ponto. Todavia, a imaginação radical também, ela não me parece se pretender amiga da sustentabilidade. Então, como a gente pensa em sustentabilidade? Você não pode tirar um baobá da terra e plantar 10 eucaliptos. Porque um baobá é um tipo de árvore, ou uma sumaúma, né? O baobá África, ou a sumaúma aqui na Amazônia, que também tem esse caráter de muita água, né? De árvores milenares, seculares, enfim. Um baobá não substitui, uma série de eucaliptos não substitui um baobá, uma sumaúma, certo? Então a imaginação radical, ela é justamente um esforço para que a gente não perca a sumaúma, para que a gente não perca o baobá. Demora muito tempo para você produzir um baobá na natureza. Milhares de anos. Né? Milhares de anos. Então a imaginação radical é o que nós faremos para celebrar, cultivar e continuar se nutrindo desse baobá. A despeito das conjunturas mais nefastas, policrises, poliguerras, policrises econômicas, conjunturais, políticas, sociais, um conjunto de questões psíquicas atordoando não só as organizações, mas toda a sociedade. Então, nesse momento, nós estamos sendo evocados à imaginação radical. Mas isso já aconteceu em outros momentos. Né? Pessoalmente, eu tenho uma implicação e uma introdução na imaginação radical por meio da imaginação radical negra norte-americana, né? Que conseguiu produzir uma série de tecnologias e artifícios absolutamente inovadores para preservar os baobás da sua própria cultura, gerando jazz, gerando blues. Aqui no Brasil, a gente também viveu isso, né? A cultura afro-brasileira, ela tem em si a capoeira como um elemento que se pretende altamente tecnológico. Horas um elemento de guerra, de autodefesa, horas um elemento de unidade, sociabilidade e saúde social, horas um elemento de culto à ancestralidade, garantia e manutenção da memória, horas um elemento de diversão, despretensioso absolutamente. Como pode, em meio a uma circunstância estanque, distópica, um dos fins do mundo que a humanidade, testemunhou, você gerar uma tecnologia dessa natureza? Né? E aí eu sinto que, se isso foi possível em circunstâncias tão estanques, por exemplo, o Holocausto, por exemplo, a escravidão, por que não agora? Por que não já? A gente já viveu isso, a humanidade já provou que sabe fazer isso. Então, é preciso imaginação radical para voltar, por exemplo, de uma circunstância, por exemplo, como no Japão, né? Quando teve ali um grande massacre com a bomba de Hiroshima. Eles tiveram que imaginar como eles seriam no futuro. Para chegar onde eles estão hoje, eles imaginaram imediatamente como eles se reconstruiriam para chegar onde eles estão. Então, eu não sei, sabe que eu até discordo de você quando você fala, a gente não vai chegar na regeneração. Eu não sei se a gente vai chegar num sentido eu digo numa janela pleno, assim de 20, 30 anos, essa coisa que tá nas metas corporativas, né? Mas eu acho que a gente pode já chegar num sentido radical por meio dessa imaginação, num lugar de regeneração muito satisfatório, né? Que não é fantasioso, porque imaginação não é fantasia. E eu gostaria que a gente também elaborasse um pouquinho sobre isso. Ela é uma escolha, né? É uma escolha diária, porque você pode não escolher. Imaginar, intervir, executar, realizar. Não é fantasia. Talvez mais do que a meta, né? O que eu quis colocar é que essa escolha é mais importante. Perfeito, concordo. Essa aspiração, que não deixa de ser um processo de imaginação radical. Absolutamente. Porque eu aspiro ser regenerativo, independente se eu sou ou não, ou quando você, pensando aqui como organização ou como uma pessoa, mas eu escolho isso todo dia. E eu decido por esse caminho radicalmente. E aí eu acho que o radical na experiência corporativa, às vezes é temido essa palavra, né? Radical é raiz.
né? Quando a gente está, por exemplo, num podcast cujo nome é Raízes da Inovação, poderia ser Radicais da Inovação. Porque radical vem de raiz, apenas. E, sobretudo. Né? A experiência sintética, a experiência artificial nos afasta da raiz das coisas. Né? Inclusive, imaginar foi sempre um mandato dos tempos desafiadores. Né? Imagination foi uma música, e é uma música que é um hino para tantos de nós em um momento muito estanque para a história da humanidade. A imaginação sempre é evocada. Tudo que foi criado, tudo que está em curso, um momento da vida, foi imaginado. Não existe criação sem imaginação. Então, mais do que evocar sonhem, a gente precisa evocar imaginem. Porque uma vez imaginado será sonhado, uma vez sonhado será decidido, depois de decidido será executado. Se a gente vai chegar na excelência do que foi imaginado, não é necessariamente uma questão individual, mas também coletiva. Existem conjunturas mais favoráveis para a execução plena de um processo imaginado e existem conjunturas que são desfavoráveis para a execução plena de um processo imaginado. Mas desde que a gente imagine e se disponha a fazer dentro dessa chave aspiracional, isso é suficiente. E é absolutamente, do meu ponto de vista, bem sucedido. E você tocou num ponto, né, de que o radical incomoda, e assim como o radical incomoda, a desordem e o caos, sobretudo num contexto corporativo que mira a previsibilidade e estabilidade, incomodam também. Só que a desordem e o caos, como você colocou muito bem, eles provocam essa inovação, essa imaginação radical. E como que a gente pode aproveitar isso, né? Pessoalmente, eu percebi, tanto em experiências profissionais quanto experiências na minha vida, e eu tenho usado bastante essa frase, assim, né? O caos você não soluciona, você percorre. Então, dentro do contexto de uma organização, quando acontece o caos, a primeira coisa é temos que resolver. Temos que fazer isso, precisamos disso. Então, vem vários verbos imperativos. Mas dentro desse contexto de imaginação radical, o caos ele pode ser uma força muito positiva. Como que a gente pode compreender isso melhor e, de repente, buscar aplicar isso dentro dos nossos contextos? Eu tenho, no último ano, né, eu me reencontrei com a fenomenologia, né? E tô apaixonadíssima, assim, porque são elaborações altamente sofisticadas sobre a simplicidade da interação sobre a vida e a relação, a interação dos organismos vivos, das pessoas. E uma coisa que eu entendi nesse pensamento, inclusive goetheano, né, de pensar fenomenologia é o ordinário tem a ver com a ordem, tanto que é ordinário, né, tem sua matriz a ordem. O caos está muito vinculado ao extraordinário. Então, quando tudo está muito ordenado, equilibrado, contido, controlado, a gente segue a ordenação das coisas. Mas quando a coisa está caótica, o caos nos presenteia com o extraordinário a depender da nossa escolha, das nossas decisões. Então eu gosto muito do caos porque ele sempre leva a humanidade para um lugar extraordinário. Você pode morrer abraçado com o ordinário ou trazer esse extraordinário. Depende da cabeça de quem está liderando o processo coletivo, comunitário, organizacional. Então eu sinto, né, que o caos nos presenteia com o extraordinário, e o extraordinário, diante da policrises, poli isso, poli tudo, tão negativas, né? Eu acho que é isso. Agora a gente não tem outro caminho que senão criar circunstâncias extraordinárias, com imaginação radical aplicada, com protopia, com regeneração, falar do que funciona, falar do que vai bem, apostar nas relações humanas, apostar nas relações orgânicas para além das humanas, sabe? Eu sinto que daqui de onde a gente está, enquanto humanidade, a gente só tem o quanto avançar, não tem mais o que retroceder. Eu quero acreditar que a gente já não tem mais o que retroceder. Que enquanto humanidade, e numa chave bastante recente, a gente já viu o limite do que o ser humano é capaz em perspectiva distópica. Então, eu acho que esse caos está reservando para nós, se a gente tiver uma organização consciente, uma liderança consciente, um lugar extraordinário de compartilhar a vida. Maravilhoso. E você trouxe também sobre os movimentos culturais e artísticos, né, que foram oriundos desses contextos de caos, de opressão, mas que floresceram nesse extraordinário. Queria que você comentasse também o papel da arte, da cultura, né, porque
também a gente carrega essa coisa ainda muito da eficiência, da rigidez, como você bem colocou, e a gente acaba ficando rígido na nossa vida, a gente acaba, né, quando a gente se apresenta, a gente fala a nossa profissão, a gente se reduz a uma atuação profissional. E eu quis fazer questão de te apresentar dessa forma polivalente, ainda que eu apresentasse nos ofícios, porque você é muito mais do que isso, e todos nós somos muito mais do que os nossos ofícios, mas a gente também trazer essa arte de viver para dentro dos nossos ofícios também, né? A gente poder trazer quem a gente é e o que a gente pode expressar, quebrar um pouco essa rigidez, e queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A arte, nossa, esse é o meu lugar mais feliz, assim, embora eu não me considere necessariamente uma artista, mas é o meu lugar mais feliz. Acho que, não sei vocês Já que... te vi cantando, hein? Eu não sei vocês, né, que estão nos assistindo, se vocês ouviram da mãe de vocês, assim, fulano é arteiro, né? Menino, para de fazer arte. Eu acho que a arte é uma das expressões mais castradas na contemporaneidade, né? A gente quer pintar as paredes em casa e rapidamente alguém fala que não pode. A nossa expressão artística é muito contida e nela também está contida a nossa humanidade. Então a arte é aquela que dá notícias do nosso sentido radical de humanidade. Isso é um ponto para mim muito importante. A segunda coisa que a arte, dentro da minha perspectiva sociocultural, traz é justamente tudo o que faz a vida valer a pena. Então, a despeito, por exemplo, numa circunstância de escravização aqui no Brasil ou lá nas plantations de algodão nos Estados Unidos, no final do dia tinha jazz, tinha blues. No final do dia aqui no Brasil tinha jongo, capoeira, roda de samba. É um momento onde a vida e a humanidade é incapturável, é não sequestrável. Por mais normas e leis que tenham sido criadas para não tocar tambor nos Estados Unidos, eles desenvolveram tecnologia para que os tambores estivessem nas solas dos seus pés, na ponta dos seus dedos ou mesmo na sua garganta com o beatbox. Então, a imaginação radical combinada com a arte faz a gente experimentar a mais sublime experiência humana, que é a experiência incapturável e não sequestrável. Por fim, para fazer ponto e vírgula, porque eu acho que eu vou ser convidada de novo. Com certeza. Mas para fazer ponto Toda e vírgula, temporada vai ter que ter você. eu vou voltar com outras coisas, eu vou estar estudando outras coisas. Lembrando que não é uma trend, vou só engrossar esse caldo. Mas eu sinto que a arte é um mecanismo sensibilizador. Levar a arte para dentro das empresas, levar a arte para dentro das corporações, para as organizações, para as pesquisas acadêmicas, é fazer com que o processo seja sensível. O sentido de humanidade e a definição do que importa só vai ser eficiente atendendo a demanda da humanidade no tempo presente se for sensibilizada. E quem faz isso é a arte. Maravilhoso. A gente está chegando no finalzinho. Eu vou juntar duas perguntas, porque eu acho que diante de tudo que a gente conversou, elas fazem sentido. A gente tem um artigo publicado no Innovation Roots que fala das 3 tecnologias. Esse foi uma reflexão que eu tive durante muito tempo, estudando vários aspectos, desde a regeneração, sustentabilidade, até a alta tecnologia e inovação, porque dentro da minha trajetória profissional eu misturo muito desses conceitos: marketing, comunicação, tecnologia, inovação, regeneração, sustentabilidade. E dentro dessa observação, que é só uma observação e um olhar meu, e várias outras pessoas também fizeram esse olhar de outras formas, mas eu falei, cara, tem 3 tecnologias. Tem a tecnologia científica, que é essa tecnologia das máquinas, vamos colocar assim, da infraestrutura. Tem a tecnologia social e tem a tecnologia natural. E a gente está habituado a enxergar isso como, na verdade, a tecnologia científica como uma grande tecnologia e as outras 2 estão ali orbitando por fora. Então, dentro desse artigo das 3 tecnologias, eu acabo trazendo como que a tecnologia social é o elo perdido entre a tecnologia científica e a natural. E, na verdade, uma reconfiguração, onde a tecnologia científica ela está contida dentro da tecnologia social e a tecnologia social está contida dentro da tecnologia natural. Então, eu queria te convidar a trazer um pouco, porque muito do que a gente falou hoje foi sobre tecnologia social. A gente falou de AI versus o nosso sentir, o nosso criar, nossa imaginação de futuro.
a gente falou da ética do cuidado das relações, a gente falou do conceito de protopia e de regeneratrix, uma série de ramificações a respeito desses temas, que na verdade é essa cola, essa liga, esse elo, né? Então eu queria que você comentasse e também trazendo para assim, o que eu posso fazer logo que eu desligar esse podcast, logo que eu ouvir isso daqui, o que eu posso fazer? Né? Se é uma liderança, se é alguém que está envolvido em um projeto, uma organização, porque às vezes também a gente tem esse sentimento de não ação, de eu não posso fazer nada a respeito disso. Então eu queria que você trouxesse a sua visão sobre esse elo perdido, que é a tecnologia social, e como que a gente pode aplicar tudo que a gente colocou aqui em pequenos passos para realmente colocar isso em ação, né? Dentro até desse conceito de protopia, né? Que é fazer com aquilo que eu tenho. Vocês viram? Ele deixou... Deixa o melhor pro final, né? Eu tô aqui, vou até me organizar aqui. Porque muito. Eu sinto que o simples, de novo, acho que talvez esse seja o podcast que eu mais usei a palavra simples. Que bom. É muito importante que a gente saiba qual é a comida que a pessoa gosta. Qual é a cor predileta dela. Quais são os desenhos que ela assistiu na infância, se ela assistiu desenhos. E eu tô trazendo isso porque eu gostei muito, né, do que você trouxe sobre o elo perdido. Acho poético, filosófico. Mas talvez aqui eu gostaria de contribuir dizendo que é o elo sequestrado. Quando a gente entra nas redes sociais, eles estimulam... Perdido, né? Eles estimulam... Eles sempre estão perguntando, como você está se sentindo hoje? O que mais te chama a atenção no seu dia? A rede social pergunta pra gente todo o tempo como a gente se sente. A gente não tem perguntado pra gente como a gente se sente. Perfeito. Então, não sei se essa tecnologia tá perdida. Eu acho que ela está sequestrada. Eu acho que talvez ao longo do dia, o único momento que eu sou perguntada como eu me sinto é pela rede social. O único momento que eu sou perguntada no que você está trabalhando hoje é pela AI. Talvez a gente retomar essas perguntas que estão reféns dessas tecnologias artificiais. Então, saber sim o que você comeu, como é que tá a sua dieta, como vai sua família. Isso é fundamental para que a gente se engaje em protopias, em regeneração. O engajamento depende da qualidade que eu me sinto vista, a qualidade que eu me sinto respeitada. Não tem como o ser humano se engajar naquilo que ele não se sente importante, naquilo que ele não se sente relevante e naquilo que, sobretudo, traz risco. A cada reunião, eu não sei se vou ser mandado embora. A cada reunião, eu não sei o que será de mim, da minha família, da minha subsistência. Então, como eu posso querer me engajar em algo que diz sobre mudanças e transformações tão maravilhosas se quem está na coordenação do meu eu é o cortisol, é a atenção? E a gente está deixando as perguntas de como você se sente ou no que você está trabalhando hoje para as redes sociais, para as inteligências artificiais. Redes sociais sintéticas, e não as redes sociais da sociabilidade saudável, salutar, orgânica. Até esse termo foi sequestrado, Exatamente, né? por isso eu gostaria de dar essa contribuída. Quem sabe a gente não faz um artigo desse. Que talvez não seja o elo perdido, seja esse elo sequestrado que as organizações têm total condição de fazer diferente, de criar os seus próprios ecossistemas de troca. Né? Que não seja pelas inteligências artificiais, mas pelo engajamento dos times. Muito bom, Carol. Queria te agradecer imensamente você ter vindo aqui mais uma vez, e vai vir muitas. A casa é toda sua, você não precisa pedir licença, é só chegar. Quero convidar vocês a entrarem no nosso site, o innovation-roots.com. Lá você tem os nossos artigos, você tem outras reflexões também, bibliografia, e tem o acesso à nossa newsletter, que constantemente está com novas reflexões, tem colaborações como a da Carol, tem outras pessoas que colaboram bastante. Todos esses materiais também, audiovisuais, podcasts, entrevistas, estão lá, e você tem acesso a isso em primeira mão. E muito obrigado a todos e todas. Tem uma frase aqui que a gente elencou como frase de encerramento, só para deixar para a galera também, né? Que inovar é fundamentalmente criar condições para que a vida prospere em todas as suas dimensões. Axé. Valeu, Carol, mais uma vez. Valeu, pessoal. Ficamos por aqui.